Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre as teorias demográficas. Sempre foi uma preocupação, ou sobretudo a partir das revoluções industriais, o número de pessoas ou o crescimento populacional no mundo. Por quê? Porque eu tenho aí uma questão de alimentos, eu tenho aí uma questão própria da organização social. Então, a partir desse momento, isso vai se tornar uma preocupação bastante grande dos economistas. Claro que é possível dizer que antes disso também havia essa preocupação, mas ela vai ganhar maior destaque a partir desse momento de urbanização. E aí os economistas é que vão palpitar nessa questão populacional, muito antes dos sociólogos, por exemplo. E aí nós temos três linhas principais das teorias demográficas em que vão aparecer aí para vocês nas provas, que são bastante constantes, em segunda fase e também em provas do Enem. A teoria malthusiana, o neomalthusianismo e os reformistas, são esses os três tópicos. A teoria malthusiana tem esse nome por conta do economista que a inventou ou que falou sobre, tudo bem? Era o Thomas Malthus. Ele escreveu em 1798 o Ensaio sobre a População. Esse livro ele vai falar sobre várias coisas, da economia, mas principalmente sobre a questão dos alimentos e do crescimento populacional. São duas coisas aí que ele vai trabalhar, e vai trabalhar sobre diversas linhas, tá? Ele vai falar aí sobre o decrescimento, por exemplo, da produtividade, quando nós temos uma terra que fica aí muito tempo sendo plantada uma única coisa, e aí ela se desgasta, etc., lembrando que ele vive num período ainda que as técnicas agrícolas começavam a se desenvolver de forma mais exponencial, E além disso, é importante dizer que ele era um religioso, tudo bem? Ele tinha aí, era clérigo e tal, isso vai influenciar muito no pensamento dele, beleza? É um economista importantíssimo, a teoria dele não pode ser reduzida a isso, a só o ensaio sobre a população, mas é de fato uma contribuição interessante dele para essa linha de pensamento, para o estudo da população. E a ideia mais conhecida dele, que está nesse livro, e vai ser aí a síntese desse livro praticamente, é a ideia de que a população cresceria em progressão geométrica, e aí você está bugando, você que é de humanas, achando que esse vídeo ia ser fácil, Mas progressão geométrica é uma das poucas coisas que eu sei em matemática, se eu sei, você sabe, Cresce em razão 2 multiplicando, então 2, 4, 8, 16, é como se eu multiplicasse essa razão 2. Beleza? 2, 4, 8, 16, 32. Então um crescimento exponencial da população. E um crescimento em PA, ou seja, progressão aritmética, onde há a soma dessa razão, nós temos o seguinte, produção de alimentos, 2, 4, 6, 8, 10. Percebam o descompasso, em algum momento vai faltar alimentos. Essa era a ideia dele, Como que ele vai propor como solução? O que ele vai propor como solução? Ele vai propor a sujeição moral. O que seria isso? A abstinência sexual, em boa parte, lembrando então do ponto de vista religioso dele, também o casamento tardio. E ele falava que você só pode ter filhos se tiver condições mais do que suficiente para alimentá-los. Parece uma ideia que não tem nada de ruim, mas é uma interferência bastante grande na vida das pessoas. E meio que colocando a culpa do crescimento populacional na pobreza, por aí. Só que ele não contava com o desenvolvimento tão grande das técnicas agrícolas que acabaram por deixar ou tornar essa teoria obsoleta. Hoje nós sabemos que produzimos alimentos suficientes, eles só são aí mal distribuídos, Esse é o lance. Não é exatamente isso, mas eu queria trazer como exemplo de uma política intervencionista na vida particular das pessoas, a política abordada ou colocada na China a partir dos anos 70, que é a política do filho único, que agora foi flexibilizada. O que era isso? Se você não era de minoria étnica, se você não vivia no campo, tudo bem? Então você, cidadão chinês que vivia na cidade, você só podia ter um filho, tudo bem? No campo, se nascesse uma menina, podia tentar de novo para ter um filho, porque lá existe culturalmente uma
preferência por meninos, por uma questão cultural, porque segundo a cultura chinesa, são os meninos que cuidam dos pais quando eles são idosos. Que é uma coisa bastante questionável, mas essa é a cultura local. Então há uma preferência por homens. Entretanto, essa política tão forte de intervenção causou vários problemas. Hoje a economia chinesa sofre com isso, porque eu tenho um envelhecimento da população e não uma reposição dessa população. As pessoas estão vivendo então em casas menores, já se adaptaram à política do filho único. E mesmo agora, em 2015, quando ela foi flexibilizada com a possibilidade do segundo filho, mesmo assim acredita-se que não há uma solução fácil para esse problema. Então a população está envelhecendo, não tem taxa de reposição, e aí como que eu vou sustentar uma economia baseada na indústria sem pessoas, né? Bastante complexo, um problema para a economia chinesa aí, não foi assertivo isso de fazer uma intervenção tão forte. Não estou dizendo que tem a ver com isso, tá? Tem em parte, em termos de teoria, mas é só um exemplo de como essa intervenção pesada do Estado pode criar essas dificuldades econômicas. Eu tenho a teoria aí também neo-malthusiana, como o nome diz, neo, né? E depois o nome do Malthus, é uma teoria que vai retomar alguns princípios malthusianos. Ela surge após a Segunda Guerra Mundial, quando eu tenho aí uma explosão populacional, e essa teoria vai dizer que essa explosão populacional, sobretudo nos países subdesenvolvidos, desvia recursos da economia. Então fica um estado improdutivo, porque ele tem que investir em saúde e em educação e não pode investir nos setores que geram lucro. Essa ideia é bastante bizarra, porque ela parte da culpabilização da pobreza, né? O que acontece? Eles propõem como solução e essa teoria surgiu na Europa, eles vão até ONGs, etc., vão até os países mais subdesenvolvidos do mundo, ou menos avançados, como a ONU resolveu chamar, e aplicam aí políticas de esterilização, de novo uma intervenção, e métodos contraceptivos, mas de forma sem investir em educação direta, só vai para solução, para uma sujeição praticamente, né? Por isso que, como isso se assemelha muito às ideias malthusianas, isso vai se tornar um neo-malthusianismo. Isso hoje é altamente criticável, né, e criticado nas teorias das ciências humanas. Em contraposição a isso, e no mesmo período, e de fato contrapondo, nós temos os reformistas, que têm uma base marxista e que vão dizer que não é o subdesenvolvimento que desvia os recursos, nada desse sentido, mas é o subdesenvolvimento que gera essa falta de acesso à saúde e educação e informações que vão levar essa população a não ter um planejamento familiar. Então a solução estaria estruturalmente, não aqui, não no final, não nos métodos contraceptivos apenas, mas estaria antes, estaria no acesso à saúde e à educação, e isso levaria a um planejamento familiar. E nós podemos ver que de fato isso é verdade quando olhamos programas como o Bolsa Família no Brasil. Se você observar o Bolsa Família, dados, né, do Bolsa Família, as pessoas, ao contrário do que a gente pensa, elas têm menos filhos. Quando essas crianças, então, têm acesso à educação e elas têm toda uma assistência social por trás, elas começam a entender o planejamento familiar. Então, não é simplesmente dar dinheiro para as pessoas, né? O dinheiro, ele vem para eliminar a extrema pobreza, mas tudo que nós temos ali é uma assistência social, ou a criança tem que estar na escola, e tudo isso vai levando a um maior planejamento familiar, a redução da taxa de mortalidade infantil, que é a maior redução do país. Bom, isso tudo foram aí as teorias demográficas. Pessoal, agora eu quero falar um pouco para vocês sobre alguns dados de população, alguns índices, algumas taxas que a gente vai observar sobre a população mundial, né? A gente tem que lembrar que nós chegamos aí aos 7 bilhões de pessoas, gente pra caramba, né? Isso foi uma exponencial, depois que a gente atingiu o primeiro milhão, o segundo, primeiro 1 bilhão, 2 bilhões, aí de repente vem exponencial até os 7 bilhões e pretendemos, ou os dados nos mostram, que em breve chegaremos aos 9 bilhões de pessoas. Obviamente, você pode estar pensando assim, professora, mas as taxas de natalidade têm caído, né? As pessoas estão tendo menos filhos, como que a gente vai chegar aos 9 bilhões?
pensa bem, pensa na China. Se cada chinês tiver um filho, já é muita gente. Percebeu? Porque já está em muita gente, então agora, mesmo com a taxa baixa, eu tenho, em termos gerais, né, esse número gigantesco. Que estão distribuídos de forma diferente, né? Nós temos aí 62% da população mundial na Ásia, tudo bem? Então aí é onde temos aí, então, a maior parte das pessoas do mundo. 15,5% no continente africano, né, nos 55 países. 0,5% na Oceania, um pouquinho a gente lá, né, até porque um monte de ilha e tal. 11% na América do Norte, Central e do Sul, e 11% na Europa, tudo bem? Totalizando aí os 7 bilhões de pessoas. Então, atenção para esse dado aqui sobre a Ásia, tá? A gente precisa também entender algumas coisas relativas a isso, essa espacialização da população. Né? A população em termos absolutos é o total de habitantes, então 7 bilhões ou os mais de 200 milhões de pessoas no Brasil, por exemplo. Né? Então, a população absoluta é o número total de habitantes. Isso quer dizer que se um país ele tem muita gente, independente da sua área, independente do seu espaço, se ele tem muita gente relativa aos outros, ele é um país populoso, tudo bem? População absoluta me dá o conceito de populoso. Já a população relativa, então é a população relativa a alguma coisa. Que coisa é essa, Aline? Essa coisa é a área, tudo bem? Então eu pego a população absoluta e divido pela área em quilômetros quadrados. Essas fórmulas todas é só pra gente entender o conceito, tá? Não vai cair pra você calcular isso na prova, a não ser que seja na prova de matemática do Enem, não na prova de geografia. A gente espera, no caso, né? Isso me dá a densidade populacional, ou seja, a quantidade de pessoas no espaço. Se eu tiver uma sala de 2 salas de aula, exatamente do mesmo tamanho, e numa eu tenho 5 alunos e na outra eu tenho 20 alunos, você percebe que a densidade é diferente aí, no sentido de que eu tenho mais pessoas no mesmo espaço, então uma densidade maior na sala de 20. Mas se eu tiver o mesmo número de pessoas, 20 pessoas, tá? E aí eu tenho uma área pequena, 2 metros por 2, tudo bem? E uma área muito grande, 20 metros por 20, eu tenho densidades diferentes também aí, bem mesmo tendo o mesmo número de pessoas. Por quê? Porque eu vou mexer na variável área, tudo bem? Por exemplo, o Brasil aqui ela é mais ocupado no litoral e no sudeste, então essa é a área onde eu tenho a maior densidade populacional, tudo bem? Isso por vários fatores, chegando desde a colonização até o processo de industrialização e urbanização, né, como consequência. Tá? É por isso que a gente vai dizer que o Brasil é um país populoso, ou seja, tem uma população absoluta alta, porém pouco povoado, porque olha o tamanho da área do país para a quantidade de habitantes. Então eu tenho uma área muito grande, portanto ele é pouco povoado, tem uma densidade demográfica muito baixa. Tudo bem? São alguns conceitos aí que a gente precisa ficar atento, cai muito e é fácil, né? Não é uma coisa muito difícil. Além disso, a gente precisa ficar atento à teoria da transição demográfica, o famoso gráfico de crescimento vegetativo, também conhecido como crescimento natural, tudo bem? Para esse gráfico eu tenho aí 4 fases que um país passaria. A fase número 1, onde eu tenho uma alta taxa de natalidade, aqui em verde, ou seja, o número de nascimentos pelo total de habitantes vezes 1000, o que quer dizer? O total, a taxa, tudo bem, que eu tenho a cada 1000 habitantes. Então eu tenho uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade. O que é mortalidade? Número de óbitos por total de habitantes vezes 1000, tudo bem? Então essa é a cada 1000 habitantes, quantas pessoas aí estão morrendo. Nessa primeira fase, se eu tenho as duas taxas muito altas, logo o crescimento vegetativo, o crescimento natural desse lugar é baixo, tudo bem? Países subdesenvolvidos. Eu ainda tenho países nessa fase, tudo bem? Sobretudo no continente africano, tá? Por todo o contexto exploratório histórico dessa região, tá? Depois a primeira taxa a cair é a taxa, então esse espaço aqui, ó, é o crescimento vegetativo. A primeira taxa a cair é a taxa de mortalidade. Por quê? Porque ela depende de uma variável, que é a variável saúde, saneamento básico, tudo bem? Então, quando o país começa a se desenvolver, começa a se urbanizar, por exemplo, a primeira coisa que vai acontecer ou que deveria acontecer,
é o incentivo ou o investimento em saneamento básico e saúde. Por isso que a taxa de mortalidade é a primeira a cair e depois se estabiliza, tudo bem? Já a taxa de natalidade, ela continua alta, então eu tenho aqui um grande crescimento vegetativo ou natural. Ela só começa a cair quando o país começa a investir em educação. Tudo bem? Porque e aí naquela linha bem reformista, é aí na educação que eu tenho acesso aos métodos contraceptivos, ao planejamento familiar, e eu tenho uma sociedade muito mais urbanizada nessa terceira fase. O Brasil está aqui, ó, indo da terceira para a quarta fase. A quarta fase é de um país desenvolvido, que também tem seus problemas, porque aqui eu vou ter um grande envelhecimento da população. Então eu tenho uma população que vive mais, tudo bem? E que nasce menos. Então a população economicamente ativa lá é baixa. Esse é um problema que a Europa vive e que deveria enxergar os refugiados como uma solução para esse problema. Entretanto, está demorando para ver isso, né? Para notar que, longe de ser um malefício, os refugiados são um benefício para a própria Europa. A Europa precisa deles, tudo bem? Bom, além disso, então, falando de população economicamente ativa, eu preciso pensar nessa população, né? População em idade ativa no Brasil é a partir de 15 anos. Então, um conceito muito amplo. Todo mundo que pode trabalhar. Não que está procurando emprego ou não está procurando emprego ou que está estudando. Não. Todo mundo que tem idade para trabalhar. A partir de 15 anos, então, no nosso país, como jovem aprendiz e tal. Dentro desse conceito, então, dentro dessas pessoas que têm idade para trabalhar, eu tenho a população economicamente ativa, que não é só quem trabalha, são as pessoas ocupadas, ou seja, que estão trabalhando, esse é o termo, tudo bem? Ou desocupadas, que são as pessoas que estão desempregadas, porém estão procurando emprego. Então, dentro deste, tenho idade para trabalhar. Aqui eu incluo estudantes aqui fora, tudo bem? Tem todo mundo aqui, ó. Dentro disso, população economicamente ativa, pessoas que estão ou trabalhando ou buscando trabalho. E essa população economicamente ativa se divide aí no setor primário, ou seja, extrativismo e agropecuária, no setor secundário, ou seja, na indústria e construção civil, e no setor terciário, que é o setor de comércio e serviços. Pessoal, eu quero trabalhar com vocês dois índices muito importantes para o entendimento da população mundial. O Índice de Desenvolvimento Humano, conhecido aí como IDH, e o Índice de Gini, tudo bem? Esse é o nosso foco nesse momento. O Índice de Desenvolvimento Humano foi criado pela ONU nos anos 90 para medir a qualidade de vida e o próprio, claro, desenvolvimento nos países. Antes desse índice ser aí inventado pela ONU, o crescimento e o desenvolvimento dos países era medido apenas pelo PIB, ou seja, pelo Produto Interno Bruto, né? A tal da soma das riquezas, de tudo que é produzido num país. Qual o problema disso, né? Se eu faço uma soma das riquezas, eu pego o PIB da China, por exemplo, fica parecendo que é ótimo morar na China, que as pessoas têm qualidade de vida, né? Que a saúde é muito boa, que a educação é ótima, e nem estou dizendo o contrário, né? Mas não revela, só o PIB não revela esses dados. Então a ONU criou isso para tentar trazer algo um pouco mais preciso. Obviamente que uma análise sobre a população de um determinado país, de uma determinada região, ela tende a ser mais precisa quanto mais critérios e índices você aplica. Tudo bem? Isso é lógico, mas muitas vezes a gente não pensa nisso, né? Então, um índice isolado também não sei se é por aí, tá? Então, o IDH ele leva em consideração três fundamentos, três coisas. A expectativa de vida, que forma o índice saúde, o número de anos na escola, o que é esperado e o que é realizado, isso revela a educação. Percebe que eu não estou falando exatamente qual é essa educação, né? Se ela é de faixa de qualidade ou se as pessoas simplesmente estão lá, tudo bem? Estou só dizendo o número de anos. E a renda per capita ajustada pelo poder de compra. Porque se eu pegar só a renda per capita, né, pegar o valor e dizer que isso é um índice, eu estou equivocado, né, para contar o IDH. Porque não mede a qualidade de vida. Uma cidade ela pode ser muito rica ou ter uma parte da população muito rica, como é Rio Preto, e o restante está
marginalizado disso. Então, eu pego a renda por pessoa, né, per capita, por cabeça, e ajusto ao poder de compra, a quanto essa população está comprando. Esses 3 índices vão me formar, vai dar o IDH. O IDH ele pode ser, quanto mais próximo de 0, pior, quanto mais próximo de 1, melhor. De 0 até meio, muito baixo. De meio a 0,60 baixo, de 0,60 a 70 médio, de 0,70 a 80 alto e a partir de 0,80 muito alto. O Brasil está no 0,755. Você fala, mentira. Sim, muito por conta dos resultados do Sul e do Sudeste. Só que a gente tem que ficar um pouco atento, tá? Quando eu falo disso, estou falando de uma média. Quando eu pego o IDH por municípios, aí eu vou perceber que regiões como Maranhão, por exemplo, tem cidades lá com 0,45, entendeu? Então, um índice muito baixo. Então, é uma média, e quando eu pego mais específico, eu consigo fazer políticas públicas voltadas ao índice que está puxando para baixo, por exemplo. Esse é o ideal, é para isso que é para usar esses números todos, né? Números só são úteis quando tem uma efetiva solução do problema, um olhar sobre isso, né? Analisar e usar estatística é importante, mas tem que, de fato, usar, né? Já o índice de Gini é diferente. O índice de Gini mede a concentração ou, se você quiser, a distribuição de renda, tá? Ele vai de 0 a 1 ou de 0 a 100, tudo bem? Isso aí é invariável, só tudo múltiplo, né? Tudo certo. Quanto mais próximo de 0, maior a igualdade, tudo bem? Então, 0 seria todo mundo tendo a mesma renda, tudo bem? E quanto mais próximo de 1 ou de 100, maior a desigualdade. Poucas pessoas têm toda a riqueza, ou uma pessoa tem toda a riqueza. Então, o ideal seria ficar próximo de 0 no índice de Gini. Muita atenção, que ele aparece algumas vezes. Você vai perceber que em alguns lugares do mundo, apesar de eu ter uma qualidade de vida, apesar de ter um IDH baixo, isso aqui vai aparecer muito próximo de 1, indicando o porquê disso, né? Por que o PIB é alto e o IDH é baixo? Porque eu tenho concentração de renda, como na Arábia Saudita, por exemplo. Né? Os sheiks do petróleo têm muito dinheiro, mas o restante da população. Percebe? É isso, esses 2 índices eles são fundamentais, importantes para a compreensão e para resultar aí, ou devem resultar em políticas públicas. Tudo bem? É isso, um grande abraço.